Olá, olá gente, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. Cadê aqui na frente? Estamos juntos aqui todos os dias. Eu lanço um vídeo novo 10 horas da manhã, todo dia. É um trabalho de pesquisa, estudo, vou lendo, estudando, pesquisando, analisando, comparando, vendo as diferenças, encontrando incongruências, tapando lacunas, tudo aqui dentro da minha cabeça e estou dividindo com vocês aqui. Eu não sou um historiador especializado em nenhuma parte específica da história, mas é um pesquisador curioso com a história do Espírito Santo e os desdobramentos e também o que mais me interessa, a crônica do dia a dia de pessoas comuns e suas relações com aqueles que a gente poderia dizer personagens protagonistas das histórias, quando não são esses cidadãos comuns, né? Quando não é gente comum, como a Maria Ortiz, por exemplo, e o pai dela, o seu Júlio, né? Ortiz, que expulsaram os holandeses daqui em 1625. Era gente comum, dono de taberna. O seu Júlio Ortiz era dono de uma taberna. E a Maria Ortiz era filha dele, trabalhava no balcão da taberna. Então era uma moça pobre, de origem espanhola, nascida em Vitória. Mas é gente comum que fez a história do Espírito Santo o que ela é hoje, né? Então, de vez em quando, existe um ou outro personagem histórico, digamos assim, né, que não arregimenta mais dinheiro, arregimenta mais pessoas, partidos políticos, correligionários, clérigos, né, e tem mais acesso ao poder estatal, ao poder da força, da arma. Esses personagens também são muito importantes, mas o que me interessa são aqueles personagens comuns, gente do dia a dia, né? E como a Maria Ortiz, por exemplo. Mas é claro que existem outras nuances em toda essa história que a gente, toda vez que se aprofunda, a gente encontra, toda vez que a gente aprofunda a pesquisa, a gente encontra mais e mais personagens incríveis dessas histórias maravilhosas, né? Hoje a gente vai tratar, eu já tratei no vídeo anterior sobre a invasão holandesa aqui na capitania do Espírito Santo, que se deu em 1625, em março de 1625, mas essas invasões aconteceram periodicamente e paulatinamente, desde o descobrimento do Brasil, desde a instalação das capitanias hereditárias, né? E a gente tem que falar também da Península Ibérica e a sua ebulição, que deu na União Ibérica, comandada pela família real espanhola, da qual fez parte os domínios do Império Português durante alguns anos, né, algumas décadas. Portugal pertenceu à Espanha. Portugal é um pequeno recorte, né, assim, na parte leste, setentrional, né, da Península Ibérica e muito menor do que a Espanha, né? Então a gente tem que tentar entender também geograficamente por que os portugueses se lançaram ao mar com tanta facilidade assim e se transformaram nesses navegadores incríveis, né? Nessa colonização do Brasil, gente, da terra de Veracruz, descoberta por Cabral, descoberta não, né? Invadida, digamos, por Cabral em 1500, e a colonização se deu também paulatinamente, primeiro com a extração de madeiras, né? Especialmente do pau-brasil, como a gente estuda lá no primeiro grau, no segundo grau, a gente estuda essa história do Brasil, falando sobre o corante que era retirado do pau-brasil, vermelho, bonito vermelho, que era levado para a Europa para tingir tecidos, né? E Portugal não se interessou muito, primeiramente, até a descoberta de ouro e prata, né? Aí os portugueses se interessaram em fazer essa colonização e fizeram a promoção dessa imigração, especialmente de degredados, presos, condenados à morte, condenados à prisão perpétua, que pudessem fazer parte dessas tripulações que vinham imigrando para o novo continente, né, que devia ser uma coisa incrível, né? Você sair lá da Europa. É claro que a Europa também era um lugar muito inóspito, né, gente? Então, uma nova vida no novo mundo, numa nova terra, recém-descoberta e recém-colonizada, devia ser uma aventura incrível mesmo, né? A gente até imagina assim um Robinson Crusoe, mas isso é 300 anos depois. Mas de qualquer jeito é uma aventura
no meio da mata, com índios, animais selvagens, doenças tropicais, etc. Então realmente é um quadro assustador e ao mesmo tempo um quadro de aventura que se descortina diante desses homens e mulheres que vivem numa pobreza absoluta na Europa da Idade Média, naquele período em que graçavam doenças incríveis, peste negra, peste bubônica e outras que matavam as pessoas como se fossem um gado no matadouro, como se dizia, né? Então, quando se abria uma possibilidade assim, a pessoa, né, opa, eu vou também. Eu vou entrar num navio desse e vou, né, embora para o novo mundo. Mas era uma aventura incrível, né? Eu fico imaginando você ficar 3 meses, 4 meses dentro de um navio, atravessando o Atlântico Norte, naquele perigo, aquelas águas profundas e repletas de tubarões e com aqueles medos todos que as pessoas tinham naquela época, por conta de tantas superstições, né, da Igreja Católica e tudo, os demônios e monstros marítimos, né? Então, até você chegar na costa brasileira, lá em cima, né, no Natal, no Pernambuco, e descendo a costa, vendo toda aquela vegetação incrível da costa da Mata Atlântica, da costa brasileira, e aqueles índios nas praias e tudo, então devia ser uma visão que eu não consigo nem... Só consigo imaginar, mas não consigo me colocar na mão... me colocar dentro dessa visão que deveria ser você dentro de uma nau, de uma caravela, dentro de um galeão talvez, né? Você ver toda aquela costa brasileira incrível, linda, né? E cheio de mata, repleta de índios nas praias, devia ser uma visão incrível mesmo. E isso, essa colonização se deu a partir do descobrimento, com a extração dessas madeiras, né? E poucas entradas, né? As entradas eram muito tímidas por conta dos índios, que eram muito numerosos, né? No Brasil estima-se que havia de 1 a 1,5 milhão de índios pela costa do Brasil, com tribos diferentes, de línguas diferentes, etnias completamente diferentes, né? Tribos que brigavam entre si. Tanto que essa foi a tônica dos 3 primeiros séculos, né? Da luta entre portugueses, espanhóis, holandeses, franceses, ingleses, com os índios, alguns aliados aos franceses, outros aliados aos portugueses e aos holandeses, como com o Maurício de Nassau, lá na Nova Holanda e no Pernambuco, ou na França Antártica, na Baía do Rio de Janeiro, lá com Tupiniquins, Tupinambás, Aimorés e Botocuros, aqui no Espírito Santo. Foi incrível mesmo esses 2 primeiros séculos de colonização do Brasil, com todas essas invasões. A gente já fez aqui um vídeo falando sobre a Maria Ortiz e a tentativa de invasão holandesa em 1625, que até fazendo um adendo agora, nesse vídeo novo que eu vou fazer agora sobre Thomas Cavendish e a invasão que aconteceu 30 anos antes da invasão holandesa de 1625, que será mesmo que o intuito era uma invasão numa vila que tinha 1000 habitantes? Ou era só uma chegada para um saque, né? Levando toda a farinha, todo o açúcar, o ouro e prata que tivesse nas igrejas, e levando mulheres, meninas, né, que eles levavam mesmo, né, e faziam aquelas coisas que a gente não pode falar aqui no YouTube, e os armamentos, né, canhões e etc. Uma invasão para uma colonização eu não creio, né? Até porque a capitania do Pernambuco era a capitania mais rica da colônia brasileira, né? E tinha a Baía do Rio de Janeiro também, que, né, era de interesse dos povos europeus por conta do abandono do Reino de Portugal na colônia do Brasil nessa época. O Tratado de Tordesilhas havia sido instituído em 1494, que dividia ao meio a América do Sul. A parte oriental do meio do Oriente ali até o Pacífico era da Espanha, e a parte ocidental, leste, pertencia a Portugal. Então, houve muitas tentativas de invasão nesse período, né? Portugal perdeu para a França, perdeu o Rio de Janeiro para a França, perdeu o Pernambuco para a Holanda e depois retomou com algumas alianças feitas entre esses reinados e com
com a diplomacia inglesa e holandesa, espanhola, de acordo com seus interesses financeiros, né, pagando algum tributo alto para que a Holanda fosse devolvida a Portugal, ou que a França devolvesse o Rio de Janeiro a Portugal e tudo. Todas essas negociações aconteceram ao longo desses 2 primeiros séculos da colonização do Brasil, né? Agora, o que aconteceu no final do século XVI, gente, foi que a Inglaterra, através de um pirata famoso chamado Thomas Cavendish, que era um navegador inglês que aventurou-se algumas vezes, inclusive com o famoso navegador inglês Francis Drake, que esse está na história, né, das navegações, como um dos maiores navegadores e corsários ingleses do século XVI, né? Ele era um navegador que, pela primeira vez, um empreendedor individual tentava fazer uma empreitada para fazer uma circunnavegação, chegar até as Índias, que não fosse bancado pelo erário real, né? Pela coroa britânica. Então ele tentou fazer uma empreitada particular, né? Dizem que foi o primeiro a tentar. Não acredito, mas é o que diz a história. De qualquer jeito, o Francis Drake, ele teve durante algum tempo na tripulação o Thomas Cavendish, que era um homem novo, de 20 e poucos anos, gente. Ele faleceu com 32 anos, então a gente tem que entender o período que um homem de 20 e poucos anos fosse um comandante de esquadra pelo Atlântico, pelo Pacífico, descendo o Atlântico Sul, passando pelo Estreito de Magalhães para chegar ao Pacífico e as colônias espanholas no Pacífico, né? Com 20 e poucos anos. Então é incrível mesmo, né? Era um homem diferenciado. E essas paradas pela costa do Brasil, gente, na minha opinião, eram paradas para abastecimento. Porque com essas baías todas, né, como a Baía de Todos os Santos, a Baía do Rio de Janeiro, a Baía do Espírito Santo, que é a Baía de Vitória, né, muito protegidas, com esses arquipélagos que adentram, né, e normalmente são estuários de rios, como o Rio do Espírito Santo, que é o Rio Santa Maria aqui hoje, denominado assim, que tinham muitas plantações, né, havia muitas plantações de cana, de arroz, de feijão, plantações de mandioca, então muitas farinhas, também havia muito gado caprino, gado bovino. Então esses homens vinham para tentar fazer um saque, na minha opinião era saque, não era para colonizar. O cara não vinha para cá com uma esquadra de 5, 6, 7 navios, 13 que fossem, com 300 homens, 400 homens, 500 homens para colonizar, né? Então, não acredito. Acredito que fosse mesmo uma entrada na Bahia para saque. Saque, para levar tudo, bebida, arma, comida, carne seca, levar os biscoitos da época e pães, pegar as mulheres e, né, violentá-las e tudo. Eu acho que era essa a intenção. Bom, a Ilha de Vitória sempre foi alvo dessas investidas. Nós tivemos uma batalha naval aqui interessante, que eu já fiz aqui um relato no canal, no Memória Capixaba. Aqui nós tivemos uma batalha naval aqui na Barra, aqui pertinho, né? Que é só entrar no canal e digitar lá Batalha Naval, que você vai ver esse vídeo explicando essa batalha naval muito bem detalhada, né? Que aconteceu anos depois, mas a gente vai falar hoje então sobre o Thomas Cavendish e essa invasão de 1592. Não confundir com a invasão holandesa que aconteceu em 1625, 30 anos depois, da qual Maria Ortiz sagrou-se a heroína por ter arregimentado uma milícia de homens e mulheres civis, né, junto com índios e soldados portugueses para a defesa da Baía de Vitória em 1625. Então essa é uma outra história que a gente vai trazer já trouxemos em outra oportunidade aqui no canal. O que a gente vai tratar hoje é da invasão inglesa, né? Então, gente, tem um texto aqui muito interessante que eu vou trazer para vocês, que eu li vários textos, mas esse aqui é muito bom, que é um texto falando sobre essa invasão, e é um texto do próprio
Thomas Cavendish. Então não pode ser melhor, né? Um relato em primeira pessoa. Eu encontrei esse relato aqui, gente, olha, deixa eu ver aqui nesse trabalho de Paulo Edson Alves Filho, de 2002. É um dos, né? Das centenas de trabalhos falando sobre esse pirata famoso, Thomas Cavendish, Sir Thomas Cavendish, ou Candish. Alguns historiadores chamam ele de Candish, perdão, outros chamam de Cavendish. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, aqui, por exemplo, está Thomas Candish, nesse retrato aqui do século XVII. Então, né, a gente tem que colocar essas diferenças de nomes, né, prenomes, então, para a gente poder entender que muita coisa na história se perde, outras ficam diferentes, a gente não entende por quê que alguns historiadores chamam de Cavendish e outros de Candish, ou talvez se ele mesmo tenha mudado o nome dele em algum período da história, a gente não sabe, né? Bom, mas ele percorreu o litoral do Brasil, subindo e descendo muitas vezes, fazendo essa circunnavegação pelo Estreito de Magalhães, no Cabo Horn, também pelo Cabo da Boa Esperança, Cabo das Tormentas, na África, indo para as Índias, pegando especiarias e tudo, um garoto de 20 e poucos anos, isso é incrível, né? Não era um capitão, um senhor, né? Um coroa ali de 40 anos, na época 40 anos era coroa, né? Mas era um garoto de 20 e poucos anos, gente, é incrível, né? Essa pintura que a gente está vendo aqui, que é uma pintura nova, né? Deixa eu ver de que ano que é, 2018, talvez, é uma invasão a Santos, né? Quando ele invadiu Santos, mas é uma outra história, né, que não diz respeito à capitania do Espírito Santo. Ele invadiu Santos, foi uma carnificina, né? Era um pirata muito agressivo, né? Ele e seus homens, né? E ele conta em primeira pessoa, do jeito que eu encontrei aqui nesse relato, né? Aí existem outras gravuras incríveis desses desembarques, né? E ele conta aqui o seguinte: o próprio Thomas Cavendish, segundo dizem, é relato em primeira pessoa. Então isso aqui é fonte primária, né? Ele diz assim, meu cockboat, o cockboat, gente, é esse pequeno barco aqui, que não é pequeno, ele é grande, cabe umas 20 pessoas nele, ó. Esse é um cockboat, é aquele que o navio descia, né, quando não dava calado, e você ia até a praia ou até uma ilha, descia nesses cockboats. Então ele relata que o meu cockboat e outros barcos partiram, né, com cerca de 80 homens que nós deixamos na esquadra, armados o melhor possível para cumprir uma missão daquela natureza, que era entrar na Baía de Vitória para reabastecer a sua esquadra, que estava subindo ou descendo, né, aqui pela costa capixaba, né? Ao entrar na Bahia, ficamos inconsoláveis ao constatar que durante a noite os portugueses tinham afastado seus navios bem para longe, no porto, entrando em um rio, subindo aqui pelo rio do Espírito Santo, né? Toda a esquadra portuguesa que estava atracada aqui subiu, depois que eles viram, porque era muito comum, gente, os relatos das vigias lá na Pedra da Baleia, lá onde hoje tem o Farol de Santa Luzia, ali havia sentinelas, sempre. Então os sentinelas, toda vez que vinham um navio passando ao longo, um manau, uma caravela, um galeão, eles avisavam imediatamente as autoridades do porto, mesmo lá no século XVI. Olha, tem uma esquadra lá, pode ser que ela entre na Bahia. Então, os portugueses, sabendo que havia uma esquadra ancorada lá na Barra que podia entrar, avisaram as embarcações aqui do porto e elas subiram para o rio do Espírito Santo, né, hoje o Rio Santa Maria, subiram e atracaram lá para dentro, para evitar, né, serem capturados, né, ou afundados pela esquadra inglesa do Thomas Cavendish. Bom, eles entraram para o rio, ficaram mais ou menos a meia milha, que dá mais ou menos uns 1 quilômetro, né, ou a um tiro de passarinheira.
É um pequeno canhão que você atira e você vê mais ou menos meia milha. Era assim que se faziam as medições antigamente, gente. Além dos outros esquadros e astrolábios e outras, né, outras maneiras de fazer medição de todo tipo, né? Nas suas margens relativamente altas, tinham construído também 2 trincheiras com pequenas guaritas de pedra. Você vê que os portugueses tentaram de tudo para evitar uma invasão, né? Aí continua aqui o Cavendish. Passando a muralha, né, erguida em cada lado da boca do rio, havia uma mata densa. Imaginem, uma mata densa aqui dentro da baía. Onde é essa mata densa, né? Bem na altura da água. Umas pedras enormes dificultavam qualquer abordagem. Então a mata vinha quase perto da pedra. Na pedra, quase perto do mar. Não havia praia. Não havia praia. Se alguém tentasse atacar essas trincheiras pelo rio, os portugueses poriam 1000 homens em retirada só jogando pedras morro abaixo. Então, essas pedras eram o Penedo, né, todas essas pedras aqui dentro da Baía de Vitória, né? Era muito comum que se jogasse pedras, né, assim como se fazia na Antiguidade, né? Lá no Império Romano e antes na Grécia Antiga era assim, às vezes a batalha era a pedra. A sentinela da margem sudoeste atirou 1 ou 2 vezes assim que viu nossos barcos, né, que eram os cockboats. Não eram as naus nem os navios. Eles já sabiam que não podiam entrar com os barcos aqui para dentro da baía, porque eles iam afundar aqui. Perdão, iam ficar encalhados. Afundar não, iam ficar encalhados porque o calado era baixo. A tripulação então foi apanhada de surpresa depois que a sentinela atirou 1 ou 2 vezes avisando da entrada na baía desses barcos com 80 homens do Cavendish, procurando os navios que desapareceram da barra. Então os navios se esconderam lá na barra, né, estrategicamente, e os 80 homens adentraram com mais ou menos uns 4 cockboats, eu acredito, né? 20 homens em cada cockboat desse, né? Que vocês estão vendo aí. Os homens hesitaram e começaram a discutir entre si o que deveriam fazer, já que eles, né, haviam sido descobertos e o sentinela havia avisado que havia homens entrando na baía. O capitão Morgan afirmou que a boca do rio era muito estreita e não haveria como passar ali sem riscos de serem atingidos ou de baterem nas pedras da margem. Nesse dia o mar estava revolto, gente, né? 1592. Ele então optou por um curso de ação que levava em conta o grande número de homens sob seu comando e também as ordens que eu lhe dera. Quem relata é o capitão Sir Thomas Cavendish. Encontrando qualquer perigo, deveriam voltar a bordo. O capitão Morgan, que comandava, dirigia uma outra nau, né, me garantiu que não iria adiante sem receber futuras instruções. O capitão Morgan lembrou minhas palavras aos marinheiros, mas alguns cabeças duras começaram a praguejar dizendo que não considerariam o Morgan, diziam que ele era um covarde e que estava sofrendo de diarreia para fugir da briga, quando na verdade se borrava de medo. Para aqueles bocas sujas, o capitão Morgan não tinha coragem para prosseguir e levar o assalto até o fim. O assalto seria quando você chega no local, você comete um assalto, né? Você irá assaltar, irá fazer um saque, digamos, né? Por isso ficava falando bobagem sobre uma muretinha na boca do rio. Morgan, que era um cavalheiro honrado, quase perdeu o autocontrole de tão ofendido que ficou. Ele respondeu que não achassem que poderiam ficar lhe chamando de covarde, borra-botas, impunemente, e que ele iria, voltando à esquadra, punir os homens que estavam meio que tentando cometer um motim, né? Esses homens, os 80 homens, queriam desembarcar. E o Morgan falou que não, que era perigoso, porque havia muita pedra, não tinha como desembarcar, não tinha praia. Aqui entre o Penedo e o Forte São João era estreitinho, eles poderiam ser atingidos por balas de canhão, então era muito perigoso. Então era para voltar para a esquadra, encontrar o Cavendish e receber novas instruções. Para provar o que dizia concretamente, o Morgan desafiou então os anjos do inferno e gritou que, acontecesse o que acontecesse, todos vão desembarcar na boca do rio. Ficou puto, falou: então tá, já que vocês querem ir, então a gente vai.
Os homens, entretanto, tinham observado apenas a trincheira grande de onde partiram aqueles tiros, né? Uma trincheira, um pequeno fortim, digamos assim, feito de pedras, tá, gente? Não perceberam a outra trincheira que ficava na margem nordeste e era bem maior. Aí, gente, eu acredito que fosse um fortim na Ilha do Boi e o Forte da Piratininga, né, lá na boca do Rio da Costa, embaixo do Convento da Penha. Ali também havia um pequeno forte. Os homens, entretanto, tinham observado apenas a trincheira grande, de onde partiram os tiros, né? Havia uma outra, na margem nordeste, e era bem menor. Puseram seus barcos bem a leste, enquanto escolhiam o melhor lugar para desembarcar. Combinaram que o barco maior iria para oeste, distrair os sentinelas. O barco menor nadaria de costas, fingindo que estava saindo do rio e indo atracar na margem leste sem chamar a atenção. Aí a gente tem que entender que eles estavam entrando na Bahia, à direita a Ilha do Boi, à esquerda a praia da Piratininga, ali onde, passando pela prainha, ali onde morava a família do Vasco Fernandes Coutinho. Adentrando, ali havia muita mata virgem naquelas escarpas ali, né, das pedras, segundo o relato do Thomas Cavendish, e havia sentinelas, várias sentinelas avisando que 80 homens em 4, 5 ou 6 cockboats estavam invadindo a Bahia. No barco maior, chamado Cockleshell, é um outro tipo de embarcação, 2 caíram feridos e 1 morto, depois que os sentinelas abriram fogo, né? Os barcos embicaram para a praia e foram recebidos a tiros de mosquete de diversos calibres, né? Então, dentro desse barco grande, que era, segundo a foto, vocês podem ver mais ou menos e tentar entender, uns barcos maiores e outros menores, né? Nesse Cockleshell, 2 homens caíram feridos e 1 foi morto. Os homens do barco menor, que era um barco pesqueiro, atracaram primeiro e conseguiram desembarcar. Daquele lado leste-nordeste da Bahia, né, havia poucos soldados mantendo guarda na guarita. Eles viram que seriam incapazes de se defender contra os nossos homens e fugiram disparando para o alto. Desse modo, o assalto correu conforme o esperado. Os homens entraram pacificamente na trincheira, sem que ninguém fosse ferido. Gente, o relato do Cavendish é incrível. E não termina não, vamos lá, vamos prosseguir. Deixa eu ver como é que está a gravação aqui, para a gente não cometer nenhum erro, né? Colocando aqui para vocês essa invasão, nesse quadro incrível aqui, essa invasão do Cavendish em Santos, tá, gente? Como uma invasão muito violenta, né? Deixa eu colocar de novo para vocês aqui uma gravura, né, da época. Aí a gente pode tentar imaginar. Se bem que aqui, gente, nessa pintura, a gente vê aqui galeões, né? Isso aqui são galeões, tá? São navios muito grandes. Tá vendo? Navios com 3 decks, né? Cheios de canhões. Então, isso aqui não é a invasão à Vitória. Claro que não, né? Claro que não. É só uma gravura só para ilustrar aqui o que a gente está falando, né? Mas vamos continuar. Esse é o relato do Cavendish, né? Quando ele fala em leste, oeste, norte, sul, a gente fica meio perdido, né? Lembrando que eu estou aqui agora na frente do Porto de Vitória, né? Vila Velha está à minha frente aqui. Aqui à minha esquerda é leste. Aqui é leste. Aqui à minha direita é oeste. À minha frente é sul. Aqui atrás de mim é norte. Então dá para a gente entender. O Penedo está na margem sul da ilha. Na margem norte está o Forte São João. Só para a gente poder entender isso aqui. Na outra margem, o barco menor foi atingido por uma pedra que rolou morro abaixo e se chocou com violência contra a lateral, abrindo um rombo no casco. A barca começou a fazer água e encalhou antes dos homens chegarem à praia.
Aí a gente pode deduzir que fosse a Praia do Suá, acredito, a Praia de Bento Ferreira, tá? Ali havia a ilha de Bento Ferreira, de onde soldados portugueses ou de Vitória poderiam jogar pedras em cima desses barcos que vinham margeando as pedras e tentando atracar ou numa pedra ou, né, numa praia. Um destacamento desceu assim mesmo com água até o pescoço, porque o barco afundou, né? A trincheira, ou aquela barricada, ficava a uns 10 pés de altura e o morro era pedra muito lisa. O capitão Morgan, que foi o capitão que saiu da esquadra do Cavendish e entrou com esses 80 homens aqui pela Bahia, mais relutante do que discreto, começou a subir a escarpa de qualquer maneira. Outros 10 homens o acompanharam e os demais tiveram que ficar tirando água do barco e tentando tapar os buracos por conta da pedra que caiu nele, né? Porque senão eles perderiam o barco e não teriam como voltar para a esquadra, né? Quando os 11 homens chegaram ao alto do morro, surgiram índios e portugueses com pedras nas mãos. Morgan, né, o capitão Morgan, e outros 5 morreram na hora e morreram a pedradas. Os 5 sobreviventes do grupo de assalto sofreram ferimentos graves, mas pularam de volta à praia e recuaram para o barco. Ao subirem para o barco, viram que o casco estava coberto de flechas. No convés, apenas 8 dos 45 homens escaparam ilesos. Eles voltaram para a embarcação do Cavendish, que estava lá na barra, escondido. No convés, apenas 8 desses 45 homens ficaram ilesos e os outros feridos, né? Entre os feridos, alguns tinham até 3 flechas cravadas no corpo. A maioria tinha pelo menos 2 e uma das flechas continuava caindo, com uma fúria medonha, né? Então, eles diziam que lá dessas embarcações, os índios continuavam atirando flechas, né? Com essa fúria medonha. Ninguém conseguiu escapar sem se machucar. Os marinheiros, em condições de trabalhar, jogaram para fora do barco os cadáveres e todo o peso desnecessário, inclusive uma canhoneira, perdendo peso, e a nau conseguiu desencalhar. Fugiram sem olhar para trás, abandonando arma, munição, cordas e o resto de tudo que se podia abandonar para trás, né, como espólio para os índios, né. Durante a fuga, depararam-se com 2 barcos cheios de portugueses e alguns espanhóis de grande porte físico, que se dirigiram para a trincheira leste, que estava precisando de ajuda. O barco mais carregado de soldados chegou à margem leste. Então, imagina, foi tipo uma perseguição de pequenos barcos, né? Cockboats, com soldados da esquadra do Cavendish, ingleses, e soldados portugueses e espanhóis que estavam aqui na Ilha de Vitória, e em Vila Velha também, né? Então foi uma perseguição de pequenos barcos, né? E o pessoal sendo atingido por flechas dos índios nas extremidades, né? E ainda pedras que caíam dos morros, né? Como do Penedo, por exemplo. Então foi uma batalha incrível, né? No alto da trincheira, nossos homens fizeram seus mosquetões cantar, ferindo e matando todos aqueles que se arriscavam a descer. Vendo seus companheiros darem-se mal, os portugueses que ficaram a bordo remaram com toda a força de volta para a cidade, que ficava a sudoeste. Essas marcações de leste, oeste, sudoeste é que é difícil da gente entender, né? Ao passarem pelo Forte Pequeno, onde morrera o Morgan, chamaram o pessoal para abandonar a trincheira e vir em busca de socorro. Pois muitos daqueles homens estavam mortos ou feridos, os do nosso barco resolveram fazer o mesmo, vindo à trincheira leste para chamar os marinheiros que estavam lá em cima da trincheira. Mesmo sem saber o que acontecera, eles já tinham observado que o inimigo estava voltando com reforços em mais 2 barcas. Saíram correndo da trincheira, pulando o muro e se dirigindo para o barco. Eles tinham entrado já numa praia ou numa pedra, mas quando eles viram os índios nas pedras, portugueses e espanhóis vindo de barcos, e eles, poucos homens, né, eles tinham que fugir de qualquer jeito, né? Os índios, expulsos das guaritas pelos marujos, reapareceram do alto do morro e começaram a atirar flechas contra nós. Os marinheiros ainda trabalhavam para desencalhar o barco, aquele que havia recebido uma pedra e estava afundando,
quando uma nuvem de flechas desabou sobre suas cabeças. Eles mergulharam e se esconderam atrás do barco. O casco cravejado de flechas parecia um porco-espinho. Essas palavras de primeira pessoa são palavras do Sir Thomas Cavendish. Os 10 homens mais gordos, que ele chama de gordos, são fortes, né? Os homens mais fortes que estavam empurrando o barco na praia, voltaram correndo para a muralha do forte, encostando-se contra a parede, para ficarem escondidos das flechas dos índios. Desse modo, protegiam-se dessas flechas e também dos tiros ou das pedras, pelo menos até serem descobertos. Como eles tinham carregado todas as nossas armas, e estavam com eles as armas, passaram a atirar com mosquetes na vigia debaixo da guarita. Isso distraiu um pouco os portugueses com seus bacamartes e canhonetas, mas não os índios, que estavam com flechas. O barco se soltou da lama do fundo do rio e foi sendo empurrado para longe pelos marinheiros nadando debaixo da água. Então, eles ficaram na água, segurando o barco assim, e foram nadando e empurrando o barco, porque eles tinham conseguido tirar a água dele, e conseguiram sair dali. O mestre do barco Roebuck, R-O-E-B-U-C-K, Roebuck, forçou os homens a remarem em retirada, entregando os companheiros que ficaram na praia à sua própria sorte. Então eles abandonaram esses marinheiros ingleses na praia e foram embora. Justamente os mais corajosos, os que ficaram atirando para darem cobertura à fuga do barco, terminaram tornando-se presa fácil dos portugueses. Pior ainda, ao verem o barco se afastando, aqueles marinheiros, sem medo da morte, saíram correndo, atirando de costas no inimigo, até ficarem com a água pela cintura, quando largaram as armas e nadaram em direção ao barco. Que coisa triste, né, gente? O cara ficou preso na praia entre portugueses e índios e o mar, aqui na Baía de Vitória, com o barco indo embora, deixando eles para trás, e eles atirando para trás, correndo. Aí largaram os bacamartes e ficaram com água até a cintura, até o pescoço, ainda tentaram nadar, com os índios atirando, jogando pedras e paus e flechas, e os portugueses atirando. Assim, por pura vilania de um covarde, todos aqueles pobres coitados perdendo suas vidas. Então foi o capitão Morgan, que acabou fazendo o que ele queria fazer, que era voltar para a esquadra do Cavendish e largar a Vitória para lá, deixar para lá. Mas os marinheiros, esses 80 marinheiros, falaram que não, que ele era um covarde, a gente tem que invadir, porque é uma vila pequena, tem poucos habitantes, então não importa, vamos lá. Aí ele aceitou esse desafio, porque ficou com a sua honra manchada por conta desse pequeno motim dentro dessas embarcações chamadas cockboats. Ele ficou com raiva mesmo, Ele falou, então tá, vocês querem invadir, então vamos invadir. E acabou que deu tudo errado, porque havia realmente uma grande defesa de portugueses, alguns espanhóis e também dos índios, que estavam aqui defendendo a ilha de Vitória. Agora, no final das contas, depois dessa pequena batalha naval, digamos assim, foi uma batalha de barcos, aqui na Baía de Vitória, eles resolveram voltar. O capitão Morgan falou, vamos voltar, e deixou vários ingleses aqui à sua própria sorte, sendo mortos eles por portugueses, espanhóis e pelos índios. O pessoal da nossa barca maior, ao ver os gordos nadando desesperados, tentou voltar para recolher os companheiros do barco chamado Roebuck, mas estava com muito medo de encalhar o barco, podia encalhar, e terminou demorando para se aproximar da costa, encontrando apenas cadáveres cobertos de flechas, boiando no rio, e homens esmagados por fortes pedras jogadas do alto da montanha pelos índios. Aí o Cavendish continua fechando aqui a história. Ouvi essa história toda calado, estimando os prejuízos. Então, o Cavendish não entrou aqui, gente. Ele ficou lá fora na barra, na sua esquadra lá. Quem adentrou foi o capitão Morgan e esses 80 homens em mais ou menos 6 ou 8 barcos pequenos, Além de estar com os 2 melhores barcos pequenos imprestáveis, já se foram mais de 50 armas, mais de 25 homens que morreram, sendo 10 dos quais abandonados na praia, nas condições indígenas
que me descreveram. Entre os sobreviventes, não havia 8 que não estivessem feridos. Entre os 25, entre os 80, 25 morreram e voltaram alguns ainda, 8 deles muito feridos, né? Estes consumiram quase todo o medicamento que nos restava na esquadra, e tudo isso por uma aventura ou por um assalto mal planejado, um desembarque suicida, que era evidente que o resultado não seria outro senão a morte. Aí, só para a gente fechar, gente, para a gente ter uma ideia, Vitória no Espírito Santo, segundo o relato aqui, em primeira pessoa do Cavendish, era muito menor do que São Vicente, do que Cabo Frio, do que Santos. Era um vilarejozinho pequenininho, gente. E segundo o relato, muito menos desenvolvida do que a ilha de São Vicente, por exemplo. Em torno de 1589, Vitória tinha 180 colonos, 700 escravos e 9.000 índios. A agricultura e a pecuária eram atividades importantíssimas, né, para a Vila de Vitória. A região apresentava 2 problemas relativos à obtenção e produção de alimento. Então a população de Vitória passava fome, porque não havia plantação suficiente para toda essa população, que era muito pequena, mas as plantações eram muito menores. Os poucos engenhos instalados no início do século haviam sido totalmente desmantelados até o ano de 1549 por ataque dos índios. Esses engenhos ficavam na região de Cariacica e na região de Vila Velha, na região rural. Então, e com o fim do embarque de açúcar em seu porto, no Porto de Vitória, não havia barcos provenientes do Velho Mundo que fizessem essa exportação, esse escoamento dessa produção, né? Fazendo com que a obtenção de suprimentos ocorresse de modo precário através da capitania de São Vicente e da capitania do Porto Seguro, e Salvador. Então é para lá que ia toda a nossa produção aqui, que era minúscula, pequenininha. Uma produção de farinha, uma produção de açúcar refinado, né? Alguma cachaça que saía daqui e alguma carne seca também, que saía daqui para São Vicente ou para o Porto Seguro, para Salvador, né? Então, para você entender, Vitória tinha 180 colonos, 700 escravos e 9.000 índios, segundo relatos da época, segundo alguma estatística da época, né? Se é que a gente pode chamar assim, né? Mas é isso, gente. Esse é mais um vídeo aqui do canal, falando sobre essa desastrada invasão do Thomas Cavendish no ano de 1592, que terminou mal para ele. O Cavendish tinha 20 e poucos anos na época. Ele faleceu no Atlântico Sul, que ele fazia essa rota, né? Parava na ilha de Santa Helena, entre África e Angola, né? Na África, a ilha de Santa Helena, onde Napoleão ficou degradado durante muito tempo, 200 anos depois, e o litoral do Brasil, aqui entre São Vicente, entre a Baía de Vitória e entre Porto Seguro e Salvador, né? Então ele ficava indo e vindo, né? Quando ele também não fazia a circunnavegação e ia para o Pacífico, né? Passando pelo Estreito de Magalhães. Então é isso aí, gente. Essa é mais uma história incrível aqui dessas navegações, dessas batalhas navais que aconteceram aqui em Vitória, mas não acredito que fosse um intuito de invasão para a colonização. Não acredito. Como aconteceu no Pernambuco, como aconteceu na Nova Holanda, no Pernambuco, como aconteceu na França Antártica, na Baía do Rio de Janeiro, não acredito. Acredito que Vitória fosse realmente uma parada para saque, para um assalto, para o roubo de suprimentos, para você levar água potável para as naus, né? Para as caravelas e para essas esquadras, para levar algum suprimento, comida, carne, etc, né? Então é isso aí. Isso é mais um vídeo aqui do canal Memória Capixaba, né? Tentando esmiuçar um pouquinho, com um pouquinho mais de detalhes sobre essa invasão que teve o Thomas Cavendish como o principal personagem dessa história, né? Mais importante que o Cavendish, eu acredito que seja o Capitão Morgan, né? Que era da sua esquadra. É claro que o Cavendish era o capitão da esquadra, mas o Morgan foi quem entrou com esses 80 homens aqui na Bahia
e acabou sofrendo essas baixas todas e acabou morrendo aqui, né? Essa é mais uma história interessante aqui do Memória Capixaba que a gente traz para você. E a gente volta depois com outros detalhes. Se eu cometi algum erro, vocês me desculpem. Por favor, faça aqueles 3 Cs, se puder, né? Comenta, compartilha e curte. Curte, comenta, compartilha com seus amigos, com seus colegas, né? Mais uma história incrível que está ligada diretamente à história de Vitória e à história do Espírito Santo. Então valeu, gente. Até a próxima. Obrigado, hein? E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.